desses que nós vamos falar nessa noite. O nosso gigante de hoje, a tentação sexual. E eu queria pedir que você pegasse sua Bíblia, por favor, e já abrisse no texto que está aqui, 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, por favor. Talvez agora você está começando a entender. Por isso que ele não quis anunciar previamente. Porque podia ser que alguém achasse que não precisava ouvir sobre isso. Mas mesmo que você esteja num momento da sua vida em que, pela graça de Deus, você já não está mais sofrendo essa pressão, de repente, por você já ser uma pessoa idosa, mas você pode aprender para instruir seus filhos, netos. Então vai trazer crescimento espiritual para você. Então acredito que valeu a pena você estar aqui nessa noite, tá? Então 2 Samuel 13, quem achou, diga achei. Quem não achou, diga peraí. Algum peraí? Se por acaso você está acessando a Bíblia, você que está em casa, se está acessando a Bíblia pelo aplicativo do celular ou algo assim, e você pode escolher a versão que eu leio é sempre a Nova Versão Internacional, a NVI, tá? Inclusive, se você quiser depois fazer um investimento, vou comprar uma Bíblia NVI para quando faço pregações do Pastor Maninho, ficar bem igualzinha a dele, vale muito a pena. É uma outra versão para lhe ajudar nos seus estudos bíblicos, tá bom? Então vamos lá. Palavra do Senhor para mim e para você, acompanha com muita atenção. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E, depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta
vós. A tentação sexual. Por favor, humildemente eu lhe peço, feche os seus olhos, curve sua cabeça e no seu coração peça para Deus: Deus, fala comigo nessa noite, me ajuda, me orienta, me dando a proteção necessária nesta área que vai ser discutida nessa noite. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos aprender lições do céu nessa noite. Queremos que o Senhor fale, porque nós precisamos das tuas orientações. Nenhum de nós está livre das tentações. Nós precisamos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos fortaleça. Portanto, Pai, que essa narrativa que lemos agora possa nos instruir, nos dar princípios práticos para nos proteger contra o pecado nessa área sexual, Pai. É o que eu te peço, Senhor Deus, fala ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um amigo meu, ele é filho de pastor e ele também é pastor. Faz muitos anos que eu não falo com ele, mas uma vez, há muito tempo atrás, a gente conversando, ele me disse que teve uma conversa com o pai dele. O pai dele já tinha mais de 80 anos. E ele chegou para o pai dele e fez a seguinte pergunta, depois de conversarem outras coisas. Aí ele foi e perguntou ao pai: pai, com qual idade o senhor conseguiu ficar livre da tentação na área sexual? E o pai dele, com mais de 80 anos, um homem de Deus, com muita sabedoria e serenidade, olhou para o filho e disse: meu filho, ainda estou esperando esse dia chegar. E naquela hora ele disse que foi um choque tremendo na vida dele, porque o pai dele, para ele, era um homem impecável. Mas ele viu que, embora o pai dele tenha se permanecido fiel até os 80 e poucos anos, mas continuava a sofrer tentações. Queridos, a tentação nessa área sexual não escolhe idade, não escolhe gênero, se você é homem, se você é mulher, não escolhe classe social, não escolhe grau de instrução, porque a sexualidade é uma das coisas mais intrínsecas, íntimas, naturais e urgentes do ser humano. O sexo é um instrumento através do qual Deus perpetua a espécie. O sexo é um instrumento através do qual uma união espiritual é celebrada fisicamente. Então o sexo é uma coisa importantíssima na nossa vida. Quando o diabo quer aprisionar alguém, geralmente é a área preferida em que ele atua. Pode prestar atenção, essas pessoas envolvidas com macumbaria, paz de santo, gente que está realmente no serviço a Satanás, via de regra, são pessoas desestruturadas nessa área, ou são gays, ou tem um monte de filho por aí. Por quê? Porque o diabo nos aprisiona. Essa é uma área que ele sabe que se pegar a mim ou se pegar a você, nós comemos na mão dele. Portanto, queridos, nós precisamos estar atentos a isso, vigilantes a isso. E por isso que nessa série sobre gigantes nós tínhamos que falar sobre esse gigante também. Porque pensa no gigante. Pensa num gigante duro, forte e difícil de lutar. Nós vimos aqui uma história em que o gigante foi vitorioso. Uma história em que um homem foi tomado por um desejo perverso por sua meia-irmã. E uma vez que ele estava dominado por esse desejo, ele cai, faz o que faz. E as consequências são dramáticas, drásticas na vida dele. O meu convite para você nessa noite é que nós olhemos para esse texto e possamos aprender conselhos práticos para evitar a queda diante das tentações sexuais. Quem aqui reconhece, eu quero e preciso me fortalecer nessa área, diga amém. Eu quero e preciso me fortalecer nessa área.
Todos nós precisamos nos fortalecer nessa área. Vamos dar uma olhada. Primeiro princípio prático para mim e para você, tá? Primeiro conselho, repita comigo. Repreenda o desejo logo no início. Repita, por favor. Eu acho que a igreja está cheia, pode ser mais forte. Repreenda o desejo logo no início. Vamos lá? Amém? Olha o que é que acontece, queridos. Nos versos 1 e 2. O verso 1 começa dizendo que ele se apaixonou pela meia-irmã. Só que essa paixão não começou do nada. Não foi uma coisa de repente. Estou aqui, o cupido me flechou. Não. O texto nos mostra uma coisa interessante. Primeiro, o texto diz que ela era muito bonita. Então, logo de cara, a gente percebe que a primeira área dele que foi alcançada foi o quê? Os olhos. Ele admirava a beleza dela e começou a cobiçá-la pelo que viu. Então, tudo começou no olhar. Esse olhar gerou pensamentos. Esse olhar gerou pensamentos. Ele lembrava da irmã, ele pensava nela, ele lembrava da silhueta dela, das formas dela. Ele imaginava como seria o corpo dela embaixo daquela túnica de virgem que ela usava. Daí a pouco esses pensamentos remoídos se transformaram num sentimento, numa paixão. Ele já pensava nela o tempo todo, a sua barriga já estava cheia, a barriga dele já formigava quando ele a via. E aí dessa paixão, isso transformou-se numa doença. É o que o versículo 2 vai dizer. Ele chegou a ponto de adoecer por ela. Se na hora que ele tivesse admirado o corpo da irmã dele pela primeira vez, ele tivesse dito: epa, que é isso? Ela é filha do meu pai, não posso desejar uma mulher assim, vou orar e buscar a Deus. Provavelmente ele não teria passado para o próximo estágio. Ele teve vários momentos em que ele pôde frear aquele desejo, mas ele deixou a coisa dar prosseguimento. O olhar, o pensamento, o sentimento, a doença. Querido, da mesma maneira é conosco, da mesma maneira é comigo, é com você, é com o ser humano. Tudo começa no olhar, numa admiração, algo que desperta um pensamento diferente, um pensamento estranho. E aí daí a pouco, quando você menos espera, esse pensamento começa a voltar à sua mente. E se você não repreender isso logo de cara, isso pode passar por um sentimento, e do sentimento pode passar por uma doença, e da doença pode passar para a desgraça. Olha, meu irmão, talvez você esteja vivendo algo parecido. Possivelmente, há homens aqui nesse auditório que estão travando essa batalha. Alguns em estágios diferentes dessa batalha. Mas é assim que funciona. Você olha, você pensa, em alguns casos chega a se masturbar pensando, praticando ato em pensamentos. Em alguns casos mais graves, o homem casado, tendo relações sexuais com a sua esposa, fantasiando que está com outra. Meu irmão, se você está nessa situação, meu querido, você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo pela internet, eu quero dizer que você está na antessala da sua ruína. Ou você toma a decisão de voltar atrás agora, se arrepende agora, para esse processo maligno que está se processando na sua mente e no seu coração, ou se prepare para a queda e para as consequências. Muito cuidado. Mateus 5, 27 e 28, Sermão do Monte. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo,
aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Se você está pensando, você já está pecando, querido. E Paulo vai dizer para mim e para você lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8: portanto, meus amados irmãos, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for louvável, se alguma virtude se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Meu querido, Deus lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: filho meu, purifique seus pensamentos. Minha querida, se você está enfrentando essa dificuldade, Deus lhe trouxe nessa noite para dizer: filhinha querida, purifique seus pensamentos. O homem casado desejando outra mulher, a mulher casada desejando outro homem, o rapaz solteiro desejando fornicar, cometer sexo sem ser casado, o rapaz com desejos por rapazes do mesmo sexo, a moça com desejo por outras moças. Tudo isso se enquadra nessa categoria chamada pecado sexual, e que começa na sua mente. Portanto, querido, repreenda o desejo logo no início. Se Aminon tivesse feito isso, muito provavelmente a coisa não teria chegado aonde chegou. Então, primeira coisa, repreenda o desejo logo no início. Segunda coisa, escolha bem seus conselheiros. Repita comigo, por favor. Escolha bem seus conselheiros. Olha o que aconteceu com Aminon. O cara já está tomado pelo pecado em sua mente, em seu coração. O cara já está desejando, já está apaixonado, já está doente. Aí chega um primo. Aí chega um primo dele, o filho de Simeia, irmão de Davi. E aí o primo chega para ele e diz: primo, o que é que está havendo, cara? O que é que você está assim? E ele vai e diz: olha, tô mal, estou apaixonado pela minha irmã. Se esse homem fosse um homem de Deus, ele ia dizer: você é louco, cara. A lei de Deus abomina isso. Vá buscar a Deus, se arrependa, purifique seu coração. Mas não, o texto diz que ele era um homem muito astuto. E aí qual foi o conselho dele? Finge de doente. Pede para o teu pai, que é o rei, mandar ela fazer comida na tua casa, e lá tu vai e pega a tua irmã. Meus irmãos, por que Aminon recebeu esse conselho errado? Porque foi buscar no lugar errado. Foi buscar na pessoa errada. O texto diz: esse homem era um homem muito sagaz, muito astuto. E eu me lembro que essa palavra sagaz aparece na Bíblia, lá em Gênesis 3, quando vai falar da serpente, que era o mais sagaz dos animais, o mais astuto. Muito cuidado com as pessoas que você procura para se aconselhar. Olha, minha querida irmã, você, senhora casada, jovem senhora casada, você que está aqui nessa noite, mulher digna, mulher de Deus, eu quero dizer a você, você também corre perigo. Você também corre perigo, minha irmã. Infelizmente a gente achava há tempos atrás que esse problema de tentação sexual era negócio só para homem, mas não é. Você é uma pessoa casada, às vezes você é uma pessoa bem casada, mas isso não quer dizer que seu casamento seja sempre mil maravilhas. Tem conflito, tem problema, tem crise, e aí nesses momentos de crise você está fragilizada. Nessa hora aparece um colega de trabalho, demonstrando um interesse especial por você, uma pessoa gentil, uma pessoa atenciosa,
uma pessoa que lhe ouve, coisas que seu marido não tem feito por você. E nessa hora, você, minha querida, é uma presa fácil para o pecado. Aí de repente você começa a sentir uma coisa diferente. Você sabe que é errado, sabe que não é de você, você é uma mulher de Deus. Mas aí você precisa abrir o coração para alguém. Quem você procura? Sua colega de trabalho que não é crente. O que é que ela vai ter a dizer para você, pelo amor de Deus? Que tipo de conselhos ela pode te dar? Às vezes uma pessoa que já casou e descasou, e casou e descasou. O que é que ela vai poder lhe oferecer? Se você está passando por uma crise semelhante, procure uma mulher de Deus. E abra o seu coração. Mas não tome conselhos com qualquer pessoa. Quem tem sido o seu conselheiro? Para quem você tem aberto o seu coração? Uma das grandes vacilos que Aminon deu, recebeu conselhos da pessoa errada. Portanto, escolha bem seus conselheiros. Terceira coisa que nós vamos aprender: caminhe longe da linha do perigo. Repita comigo, por favor. Caminhe longe da linha do perigo. Olha só o que aconteceu. Tamar foi preparar a comida na casa do irmão. E ela não tinha opção, porque o rei mandou. Mas se você prestar atenção, a ordem do rei lá no verso 7, foi estritamente: vá, prepare comida para o seu irmão, só. Se ela tivesse chegado lá, preparado a comida e fosse embora, estava tudo resolvido. Só que o que foi que aconteceu? Ela chega lá, prepara a comida. Quando ela bota na mesa, o cara: não quero. Ela já deveria pensar: o que está acontecendo? Só que acontecem mais duas coisas extremamente suspeitas. Primeira delas, o cara simplesmente do nada vai e diz: atenção, eu quero que todos saiam, empregados, todo mundo saia, eu quero ficar sozinho com ela aqui. Como assim? Entenda que eles, o Aminon e a Tamar, não cresceram juntos na mesma casa, tá? As virgens do rei eram criadas num lugar, os filhos homens eram criados em outro lugar. Eles não tinham eles não brincaram juntos, como seria na nossa cultura de hoje em dia. Então o resultado: ele era um homem, ela era uma mulher. Aí ela vai, ele manda todo mundo sair, ela não diz nada. Daí a pouco, olha a ideia dele: eu quero que você vá servir no meu quarto. Como assim? Meus irmãos, essa hora a luz vermelha já era para estar piscando. E aquela mulher percebendo: esse cara está querendo alguma coisa. Mas ao invés de dizer: não, meu amigo, já fiz o que meu pai mandou, até logo, tchau. Como diriam os Teletubbies, é hora de dar tchau. E aí eu vou embora. Mas não, ela fez o jogo dele. Por quê? Se você ver mais na frente, pelo discurso dela com o irmão, ela me parece que alimentava a possibilidade de casar com esse irmão. Se você prestar atenção no texto, você vai ver. Porque depois que o irmão tinha estuprado ela e que ele manda ela embora, ela chega a dizer o seguinte: se você me mandar embora, vai ser pior do que o que você já fez comigo. Como? Como pode ser pior do que o estupro? Como? Mas para ela era muito pior ser botada para fora. E aí, meus irmãos, ela foi até a beirinha do precipício. Olha, eu tenho uma regra no meu ministério, na minha vida como pastor: eu não dou carona a uma mulher sozinha. Fim de papo. Então, minha querida, se você porventura ficar aqui sozinha e você me vê saindo, e quando você diz: pastor, graças a Deus, perdi meu dinheiro, só me dá uma carona, já sabe, eu não vou lhe dar essa carona.
Posso lhe emprestar o dinheiro, chamar um táxi para você. Está entendendo? E eu não dou essa carona. Por que eu não dou? Porque eu estou mal com Débora? De jeito nenhum. Porque eu não tenho relação com Deus? De jeito nenhum. Eu não dou, meu irmão, porque eu sou homem humano, carne, fraco. Eu vou confiar em mim. Eu vou confiar em mim. De repente, que nem aconteceu uma vez com um amigo, deu uma carona na menina, quando ela entrou no carro, ele perguntou: para onde é que você vai? Ela: para onde você quiser me levar. Aí o cara vai fazer o quê? Se ele é um homem apreciador do outro sexo, vai ficar numa situação extremamente difícil. Não é muito mais fácil ela não ter nem entrado no carro? Então, meu querido, preste atenção, não brinque com o perigo, não brinque com a beira do precipício, fique longe. O erro dessa menina foi isso, e por isso que aconteceu essa desgraça toda com ela. Não brinque com o pecado, não se aproxime, evite as situações. De repente um casal de namorado, você está namorando, não casou ainda, está pecando sexualmente. Pare os dois e faça um planejamento. Se os dois amam a Deus, vão querer agradar a Deus e vão querer parar de pecar. Faça um planejamento, sabe como? Chega um para o outro e diga: vamos ver quais são as situações em que a gente peca. Não, a gente peca quando a gente fica sozinho em casa. A partir de agora a gente não fica mais sozinho em casa. A gente peca quando sai para o cinema. A partir de agora, cinema está cortado por tempo indeterminado. Porque Deus é mais importante que cinema. Evite as ocasiões. Porque, meu irmão, deixa eu dizer um negócio a você. Você pode ter vida com Deus, você pode ser crente, você pode ter caráter, você pode ter tudo. Mas existe um negócio desgraçado na vida do ser humano chamado momento. O momento é tão poderoso que todas as suas convicções, seus valores, no momento escorrem pelo ralo. E quando você vê, você já pecou. Portanto, caminhe longe da linha do perigo. Quarta coisa. Vamos revisar as três primeiras, quais foram? Repreenda o desejo logo no início. Vamos lá? Segundo, escolha bem seus conselheiros. Terceiro, caminhe longe da linha do perigo. Quarto, tenha como foco o que Deus pensa de você. Olha o que é que acontece logo em seguida. Tinha acontecido a desgraça já. E aí, resultado. Aliás, não tinha acontecido. Ele pediu, né? Deite comigo. O que foi que ela disse para ele? Deixa eu dizer para vocês o que é que tinha a lei. Está com sua Bíblia aí? Abra aí, por favor, lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 17. Levítico, capítulo 20, versículo 17. Embora na história dos patriarcas, algumas pessoas se casaram com meias irmãs, como foi o caso de Abraão. Sara era meia irmã de Abraão. Mas depois da lei de Moisés, essa prática foi proibida. Levítico capítulo 20, versículo 17, você abriu? Olha o que está dizendo. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Na hora que ele disse assim: deite comigo, o que é que ela ia dizer para ele? O que é que ela tem que dizer para ele? Você é doido, cara? A lei de Deus proíbe isso. Eu não posso me deitar com você, eu sou filha do seu pai. Isso desonrará a Deus. Isso será absurdo para nós dois, mas não. O que foi que ela disse? Não se faz assim em Israel. A preocupação dela foi dar satisfação da sociedade. E ela chegou até a fazer uma proposta: peça ao rei para eu ser sua esposa. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Pedir ao rei para ser esposa dele, afrontando
sociedade, estava tudo muito bem. O que essa mulher tinha que ter lembrado era que o Deus de Israel, o dono da vida dela, não admitiria uma relação incestuosa. Meu querido, minha querida, quando você se vê diante de dilemas, pense primeiro no que Deus pensa. O que Deus pensa é o que importa. O que a lei de Deus diz é o que importa. Até porque, antigamente até que ainda valeria esse negócio, o que é que vão pensar de mim? Porque a sociedade ainda tinha os valores mais, né? Hoje em dia, um homem recebe uma funcionária jovem da empresa, dá mole para ele é um homem casado. Se ele recusar, aí é que vão pensar mal dele, vão dizer, esse cara é gay. Antigamente, né, os próprios funcionários, os colegas de trabalho, diziam que absurdo um homem casado tendo uma relação extraconjugal. Hoje em dia, que absurdo um homem casado gay. Porque a menininha bonitinha deu mole, ele não fez nada. Então não é a opinião das pessoas, não é a opinião da sociedade, não é o que é aceitável. Até porque, se preparem, o aceitável vai ficar tão absurdo que vocês não têm nem noção. Eu já compartilhei aqui com vocês, em agosto do ano passado, quando fiz a exposição de 2 Timóteo, um exemplo de uma sociedade que existe nos Estados Unidos, chamada NAMBLA, North American Men and Boy Love Association, que é a associação norte-americana dos homens que amam garotos, pessoas que desejam e se relacionam com crianças, gente. E tem uma associação, e na sociedade norte-americana, que ainda era uma sociedade de mais valores pela sua colonização protestante. Mas agora isso desceu pelo ralo. Então, meu querido, mesmo que seus amigos apoiem, mesmo que seja aceitável, pergunte para Deus se é aceitável. E a partir daí, tome sua decisão. E por último, primeiro, repreenda o desejo logo no início. Segundo, escolha bem seus conselheiros. Terceiro, caminhe longe da linha do perigo. Quarto, tenha como foco o que Deus pensa de você. E por último, não subestime as consequências do pecado. Repita comigo, por favor. Não subestime as consequências do pecado. O que aconteceu com Tamar? Ela saiu dali enxotada, humilhada, exposta à vergonha pública. Fez o que se fazia na sociedade de Israel, rasgou sua roupa, cobriu a cabeça de terra e saiu chorando, gemendo e gritando pelas ruas da cidade de Jerusalém. Acabou-se a história dessa menina. Numa sociedade machista como era aquela, muito dificilmente um homem quereria casar com ela. Ia querer casar com ela. Muito provavelmente, a esperança dela constituir uma família, que era o maior desejo das moças no mundo antigo, muito provavelmente essa esperança tinha se acabado. E para ele, quais foram as consequências? Imediatamente nenhuma. Mas se você continuar a ler, que eu não li o texto todo porque ia demorar muito mais, mas se você vai continuar a ler, você vai ver que o irmão dela esperou 2 anos para ter uma oportunidade de se vingar e matou Aminon. Lá no final, o texto diz que Absalão, que era o irmão de Aminon, teve que fugir, porque se tornou um assassino. Então, um príncipe do rei assassinado, outro príncipe do rei, um assassino fugitivo, e o rei pranteou a morte do seu filho por 3 anos. Foram 3 anos que Absalão passou fugido, 3 anos Davi pranteando a morte do filho.
o rei acabado por 3 anos, um príncipe morto, outro príncipe, um criminoso, tudo por causa do pecado, da tentação sexual. Meu querido, talvez você não tenha noção do perigo que você corre se você ceder a isso aí. Talvez até tenha alguém aqui nessa noite que já está cometendo o pecado e acha que está protegido porque você está passando um período de impunidade. Ninguém sabe, está escondido. Eu quero lhe advertir, isso não vai ficar assim. Jesus disse que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Uma hora a bomba vai estourar, negão. Tua família vai se acabar e tu vai ficar desnorteado e desesperado sem saber para onde ir. É hora de você se arrepender, meu irmão. É hora de você se voltar para Deus. É hora de você acabar esse caso com essa menininha. Olha, eu entendo o seu sentimento. A menininha é nova, você se sente mais jovem, você se sente mais vivo, mas eu quero dizer que essas são ilusões do seu coração, ilusões malignas de Satanás. Você é vivo mesmo, é quando você consegue se manter fiel por 20, 30, 40 anos à mesma mulher. Cabra macho não é o cabra que pega uma mulher toda semana. Cabra macho é aquele que toda semana pega a mesma mulher, conquista a mesma mulher e ela se apaixona de novo por ele. Meu querido, hoje à noite é noite de arrependimento. Minha querida, hoje à noite é noite de arrependimento. Acaba essa conversa no Facebook, acaba. Esse papo colorido que você está tendo, que Deus está vendo, acaba. Bloqueia essa pessoa. Acaba com essa conversa no WhatsApp, Deus está vendo. Deus está vendo quando você faz. Você não está escondido não, acaba. Casal de namorados, para de pecar. Voltem-se para Deus. Arrependam-se. Desfrutem da graça de Deus, Ele está pronto para perdoar vocês, mas não insistam no pecado. O pecado destrói. O pecado acaba com suas perspectivas. Um homem de Deus, que eu conheci há muito tempo atrás, ele era um homem de Deus, ele era um homem sério, usado tremendamente no ministério. Um belo dia apareceu na igreja dele uma menina, seus 19 anos, menina linda. E essa menina começou a procurá-lo para aconselhamento, para gabinete. E daí a pouco essa menina ligava para ele. Às vezes ligava à noite. E daí a pouco ele começou a atender ela em outros lugares que não a igreja. Até que um dia, depois do culto, a esposa dele não tinha ido para a igreja e ela pediu uma carona. E quando eles saíram, ele perguntou: para onde você quer ir? Ela disse: para onde você quiser me levar. E ele a levou para um motel. E lá ele caiu. Eles pecaram sexualmente. Ele adulterou, traiu a esposa que Deus deu para ele. Quando terminou, o sentimento dele foi semelhante ao de Aminon. Porque depois que você termina o ato sexual, a culpa parece que vem assim, como cachoeira em cima de você. E ele foi ao banheiro. E enquanto ele estava no banheiro, lavando o rosto, sem saber o que fazer, ele começou a escutar a voz dela, lá de dentro do quarto, cantando: em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos. Completamente endemoniada, meus irmãos. E ele saiu dali se tremendo, quando deu de cara com o demônio possuindo aquela menina. O demônio olhou para ele e fez: você não foi o primeiro, nem vai ser o último. E naquele momento, acabou-se a vida desse homem. Ele fugiu, deixou ela lá, fugiu do motel, não conseguiu mais pregar, não conseguiu mais fazer nada, confessou, a igreja o pôs para fora e a vida dele se acabou. Meu querido, não brinque com o pecado. Minha irmã, não brinque com o pecado. Tome a decisão hoje de passar a largo do perigo, da tentação, e a partir de hoje, com a força de Deus, com o poder de Deus, ter uma vida diferente. Que o Senhor possa blindar você com o poder dele e lhe proteger dessa desgraça. Se porventura você já está em pecado, que o Senhor coloque uma angústia insuportável no seu coração, para que você se arrependa e volte-se para o caminho que Deus tem para você. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. E esse tema é um tema muito delicado.